Olá, meus queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor. Como que vocês estão? Tudo bem? Vou aguardar um pouquinho para que os irmãos sejam notificados. Alguns vão entrar ao vivo, outros assistirão esta aula posteriormente. E quero desejar uma boa tarde a todos os irmãos. Graça e paz, irmã Marli Ab, Deus abençoe a todos que entrarão nesta aula. Dizer que é uma satisfação poder estar mais uma vez com esta oportunidade de ministrar mais uma aula ao coração dos irmãos. Desta feita nós estudaremos, continuando o nosso livro, Profetas Maiores e Menores. Nós estudaremos hoje 2 profetas apenas, tá certo? Porque daqui a pouco eu tenho que entrar também com nossos irmãos do curso médio, será um outro tema. Então hoje, com os irmãos, só iremos trabalhar esses 2 profetas, Obadias e Jonas, tá certo, meus queridos? Boa tarde, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, tua família. O Senhor guarde a todos aí. Então, profeta Obadias e profeta Jonas é o alvo do nosso estudo nesta tarde. Quero desejar aí uma ótima semana a todos os irmãos que estão aí em Paranaguá, nossos alunos. Deus abençoe. Aqueles que tiverem dificuldade de assistir a aula, os irmãos nos orientem, nos avisem para que possamos disponibilizar outro meio para que essas aulas possam chegar a todos os irmãos. Então, aqueles que não assistirem no YouTube, no Facebook agora, nós vamos programar aí outra forma de disponibilizar essas aulas, mas podem ficar tranquilos porque não ficarão sem estas aulas que são preciosas. É muito bom podermos estudar a palavra de Deus. Os irmãos têm acompanhado e têm visto quão rica é a palavra de Deus, quão maravilhosa é esta palavra e quão bom é quando a gente entende, compreende o que as escrituras querem dizer na sua profundidade. A irmã Silvani Cardoso, Deus abençoe pela tua presença. Então nós vamos estudar o livro de Obadias. Então, o livro de Obadias é um livro bem curto aqui dentro do nosso conteúdo e o menor livro também do Antigo Testamento, apenas 21 versículos. E nós vamos meditar em alguns versículos. No livro de vocês aparece a palavra-chave deste livro, que é o cerne, é o centro dele, que é: como tu fizeste, assim se fará contigo. Então nós vamos ver a quem se destina essa profecia. É muito importante nós sabermos e nós entendermos para quem o profeta está se direcionando. Então todos os livros proféticos, eles têm os seus alvos, os seus ouvintes primários, têm uma direção. Nós que estamos aqui, século 21, no Brasil, nós somos o povo secundário, que nós temos que entender o que eles profetizaram, o que eles falaram para aplicar na nossa vida. Porque tem mensagem dos profetas que não se aplicam a nós, se aplicam ao reino de Cristo, se aplicam ao Messias, se aplica a Israel, a Judá, a algumas nações. Então isso nós já vimos nos profetas anteriores, que tem mensagens destinadas a cada grupo. Tá certo, meus irmãos? Então nós precisamos pôr muita atenção nisto para não pegar textos isolados e dizer: olha, Deus está falando aqui para nós isso aqui. Para nós não pegarmos texto isolado e dizer: olha, essa profecia aqui está se cumprindo, sendo que não é para nós. Então nós temos que entender muito bem isto. E glórias a Deus porque você está fazendo este curso do CFTM. Tenho certeza que você está aprendendo essas riquezas maravilhosas da parte de nosso Senhor. Então, a quem se destina esta mensagem? Profeta Obadias, ele já nos deixa aqui no primeiro versículo que ele tem uma mensagem acerca de um povo específico. E é uma visão que Deus deu a ele. Visão do profeta Obadias concernente a Edom. Então, para quem que é a mensagem do livro? Para Edom.
para os edomitas. Então essa mensagem aqui é uma mensagem específica. E esse primeiro versículo, como os demais dos profetas menores, são um texto-chave para nós analisar. Porque quando a Bíblia diz, quando o profeta vai dizer, visão do profeta contra Edom, é para Edom. Quando o profeta diz, sentença do Senhor a tal nação, por exemplo, a Israel, então a mensagem ali é para Israel. Então nós temos que entender isto para não usar texto fora de contexto e dizer coisas que a Bíblia não diz. Então é muito sério isso, quando a gente força textos para dizer aquilo que a Bíblia não fala. Então nós precisamos atentar para isto. Mas qual que é o centro da mensagem de Obadias? Esse desejo de ódio, esse rancor que a nação de Israel recebe, porque ela é uma nação escolhida por Deus, nós sabemos. É uma nação que Deus tem uma aliança com eles, embora eles romperam esta aliança, mas Deus tem uma aliança com eles. Então, nós temos que entender isso, e não adianta a gente ter ódio por Israel. Então a mensagem que está no livro de vocês, ali na primeira página, aqui, ó, é uma mensagem sobre o antissemitismo. O que é o antissemitismo? Da onde vem essa palavra? Semita, vem da origem da palavra semita, é de Sem, os descendentes de Sem. Então, todos os descendentes de Sem são semitas. E hoje, quando você ouve esse termo, é muito comum hoje estar na mídia, antissemitismo, são aqueles que são contrários a este povo. Quem são hoje os descendentes de Sem que nós conhecemos? Israel, os judeus. Então, quando há esse ódio por esta nação de Israel, nós dizemos que isso é uma prática antissemita. Tá certo? Depois você tem a história do profeta, você tem a mensagem, o valor teológico, e nós vamos analisar esse valor teológico a partir da Bíblia. Eu separei aqui uns versículos para nós entendermos um pouco da nação de Edom. Quem que eram esses edomitas? Da onde surgiram? E o que eles fizeram para receber esse juízo? Então os edomitas, eles são descendentes de Esaú. É um texto que vai aparecer aqui, uma palavra que vai aparecer neste livro. Eles são os descendentes de Esaú. Edom, descendente de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Então Jacó, Deus fez uma aliança com ele, de onde vai sair a nação de Israel. E Edom, Deus vai fazer uma grande nação também. Edom se tornará uma grande nação, só que o problema é que Edom sempre estará em guerra com os israelitas, com o povo de Judá. Eram regiões próximas, então ele sempre estava em guerra, sempre estava de alguma maneira batalhando contra eles, ou até às vezes se utilizando de momentos difíceis que eles estavam passando para se aproveitar, como nós vimos lá que Deus julgou a Edom porque eles perseguiram os seus irmãos. Então aonde que fica a Edom? Então a Edom cresceu muito desde o período, eu não sei se os irmãos vão conseguir enxergar por causa da claridade, mas vamos ver aqui. Então esta região aqui abaixo de Judá, e que pega aqui abaixo do Mar Morto, toda essa região aqui, é Edom, faz parte das terras de Edom. E como ele estava muito próximo a Judá, eles sempre estavam em guerra. E nós vamos ver qual foi o pecado aqui de Edom. Nós vamos analisar. Olha a característica de Edom. Versículo 3, primeiro capítulo, só tem um capítulo este livro. Olha o que eles fizeram. Eles tinham uma soberba no coração muito grande, era um povo soberbo. Nós falamos ontem que Deus não gosta de pessoas soberbas. Então eles eram soberbas, se elevaram até as alturas, mas Deus os derrubará dali através dessa mensagem do profeta Obadias. Deus já estava mostrando que derrubaria Edom. Olha o versículo 6, 7 e 8. Mas as riquezas de Esaú foram esquadrinhadas. Por que Esaú aqui? Porque Esaú, Edom são a descendência de Esaú. Então, quando ele fala Esaú, ele está ligando a nação de Edom.
tá certo? É igual quando fala Jacó, está querendo falar da nação de Israel e não da pessoa de Jacó, tá certo, meus irmãos? Olha o versículo 8: naquele dia, diz o Senhor, porventura não destruirei os sábios de Edom e o discernimento da montanha de Esaú? Então Deus está mostrando que por causa do orgulho deles, Deus havia de mandar juízo sobre eles, porque eles não se humilharam diante de Deus. E o que eles fizeram? Versículo 10: por causa da violência feita contra o teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá e serás exterminado para sempre. Ora, nós sabemos, olhando lá para Gênesis, voltando lá para Gênesis, nós sabemos que Esaú, ele ficou com uma fúria muito grande de Jacó, porque Jacó recebeu a bênção no lugar dele. Então ele ficou furioso, queria matar o seu irmão teve que correr, ir lá para as terras de Arã, para a terra de Labão, ficou lá por aproximadamente 7 anos pela sua amada, que era Raquel, e não obteve a sua amada, obteve a sua irmã Leia, ou Lia, depende da tradução. Mais 7 anos ele trabalha por causa do seu amor, e depois mais 7 anos pela sua prosperidade. Então ele fica 21 anos de trabalho naquela terra e depois decide voltar para as terras de Canaã, para as terras que posteriormente seriam as terras de Israel. Então ele decide retornar, mas quando ele retorna não há guerra. Embora o seu irmão veio com muitos homens para frente dele, para cima dele, aquela ira foi aplacada pelo Senhor. Então eles não tiveram batalhas, não tiveram guerras. Então quando está falando aqui da violência contra teu irmão Jacó, ele não está falando lá do personagem Esaú e Jacó, ele está falando justamente da nação. Então a nação de Edom muitas vezes batalharam contra a nação de Judá, a nação de Israel, ou seja, os descendentes de Jacó. Tá certo, meus irmãos? Então isso aqui é uma chave para entender, é uma chave hermenêutica para entender esse texto. Então primeiro, o porquê que eles estão sendo julgados? Por causa da sua soberba, por causa do orgulho, por causa da violência. E olha o que eles fizeram no versículo 12: não devias espiar o dia do teu irmão. O dia do teu irmão aqui é o dia do juízo que chegou sobre o irmão, o dia do juízo que chegou sobre Israel, o dia do juízo que chegou sobre Judá com os cativeiros, nem o dia da sua desgraça, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar orgulhosamente no dia da sua angústia. Então qual que foi o maior pecado que eles foram julgados? Lembra a palavra de Amós? Por 2 transgressões, por 3 transgressões, mas a quarta não será tirado o castigo. Então eles corriqueiramente caíam nesses erros, orgulho, soberba, e principalmente ligado a Judá. Quando Judá foi levado a cativo, o que eles fizeram? Ao invés de eles lamentarem, por quê? Porque assim como Deus trouxe juízo sobre Judá, Deus pode trazer juízo sobre qualquer nação. É por isso que Paulo fala, olha, nós somos os ramos enxertados. Nós somos os ramos enxertados. Deus cortou os ramos originais. Mas não se orgulhem por isso. Porque se Deus ele cortou os ramos originais, que mais ele não faria para aqueles que são enxertados? Então, não se orgulhem porque vocês foram enxertados. Não se regozijem por causa eles foram cortados. Porque Deus considera isso, ele diz, a bondade de Deus e a severidade. Então, ao invés da nação de Edom lamentar, chorar, se humilhar, o que eles fizeram? Eles se alegraram pela derrota do seu irmão. E aqui a gente toma um parênteses para o nosso tempo. É muito perigoso quando a gente se alegra com a queda de alguém. Graças a Deus, alguns até dizem, né? Graças a Deus foi embora. Olha só que terrível. Graças a Deus não está mais na nossa igreja. Graças a Deus não está mais entre os obreiros. Só falta falar em língua estranha, né? Porque a pessoa se desviou. Mãos, misericórdia, nós temos que amar uns aos outros. O que Jesus nos ensinou que nós devemos amar? Não nos alegrar com a derrota do nosso irmão, com a derrota daqueles que estão fracos. Então devemos chorar, lamentar, pedir para Deus ter misericórdia, tanto da vida deles
quanto da nossa. Então é isso que eles fizeram. Eles se alegraram porque Judá foi derrotada, foi levada cativo. Então isso é muito sério. Por isso que Deus traz uma visão para Obadias, para que ele profetize contra Edom. O versículo 15 em diante é bem interessante porque fala daquele período que nós tratamos muito nos profetas menores, que é o período de grande tribulação. É o período do dia do Senhor. É um termo muito usado, o dia do Senhor, que é o dia do juízo, que vai culminar lá na grande tribulação, que nós chamamos hoje de grande tribulação, que eles não conheciam. Eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje de grande tribulação, porque ainda não tinha sido revelado a eles. Então o termo que eles usam é o dia do Senhor, naquele dia, no dia do Senhor, tá certo? Versículo 15 diz assim, ó: porque o dia do Senhor Jeová se aproxima sobre todas as nações. Então aqui, ó, observa que ele profetiza mais especificamente contra Edom, porém, ele também tem profecias acerca do que vai acontecer com todas as nações. Deus vai trazer juízo sobre todas as nações. Por isso nós temos 7 cálices, 7 trombetas, 7 selos para vir sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo, e os teus atos de maldades recairão sobre a tua cabeça. Isso já é Edom. Porque assim como bebeste no meu santo monte, assim beberão todas as nações continuamente. Beberão, engolirão e serão como nunca tivessem sido. Mas no Monte Sião, olha que interessante, a promessa de livramento para Israel. Mas no Monte Sião haverá livramento para os que escaparem. Então vai haver um remanescente que vai escapar. Quando que vai cumprir esse versículo aqui? No dia que Jesus Cristo voltar literalmente. No dia que Jesus voltar em glória, vier em glória, Sião vai escapar. E o que vai acontecer? Ele será santo e a casa e os da casa de Jacó resgatarão as suas possessões. Olha só, irmãos, Israel hoje, ele é do tamanho de Sergipe, é muito pequeno, mas naquele dia ele vai resgatar todas as terras aqui, ó. As divisão da tribo, toda essa terra será novamente de Israel. E ainda maior, né? Um território ainda muito maior que Deus fará eles retornarem. E o versículo 21, para nós encerrar este livro: e subirão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, então o reino do Senhor, então o reino será do Senhor Jeová. Observa aqui que interessante, ele fala do julgamento das nações aqui, ele fala de um grupo que vai julgar, inclusive Edom, isso ao final da grande tribulação. E também ele fala que o reino será do Senhor, o reino milenário, o reino eterno pertence ao Senhor. Amém, meus queridos? Então essa é a mensagem do profeta Obadias, uma mensagem contra Edom, porque Edom se alegrou, Edom se regozijou com a queda do seu irmão. Tome muito cuidado com isso. Edom se alegrou porque o seu irmão caiu. Meus irmãos, dar um tempo aí para os irmãos tomarem um café, tomarem uma água, fique à vontade. Boa noite, irmã Silvani, irmã Marli. Boa noite aos que estão ao vivo, que conseguiram chegar. Como que está a aula aí? Está tranquila? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão bem? Passaram bem a tarde? Tudo certinho com vocês, minhas irmãs? Vamos lá para o próximo profeta. Então, livro do profeta Jonas. Você tem aí o conteúdo para você analisar. Nós já vamos ver aqui o versículo-chave, nós vamos meditar nele, que é uma palavra de Jonas dizendo que Deus é compassivo. Então eu falei que ia comentar com os irmãos, espero que os irmãos estejam acompanhando todas as aulas, aqueles que não estão assistindo ao vivo. Eu falei com os irmãos que tem 2 livros dos profetas menores muito interessante, em um aspecto relacionado ao amor de Deus. Então nós temos o livro do profeta Oséias, que é a descrição do amor que Deus tem por Israel.
vivenciada por Oséias. Que bom que está tudo bem, irmã Marli. Então nós temos a profeta Oséias, que evidencia o amor por Israel, o amor de Deus por Israel, e nós temos também o profeta Jonas, que é uma evidência do amor de Deus para com os gentios, para com uma nação gentílica. Então, ao contrário do que muitos dizem, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de juízo, um Deus de vingança, é muito contrário. O próprio Jonas vai dizer, eu sei que tu és compassivo, tu és misericordioso, tu és longânimo, tu és benigno, eu sei que se eu viesse pregar aqui, anunciar, o Senhor iria perdoar a nação se ela se arrependesse. E o profeta não queria isso. O profeta não queria que a nação se arrependesse. Nós vamos ver o porquê. A nação de Nínive, a fama chegou até eles e era terrível. Ele não queria arrependimento para essa nação. Não queria que as pessoas se convertessem ali. Olha só que tremendo isso aqui, irmãos. Então, o profeta Jonas profetiza para onde? E da onde que ele é? Jonas, ele é do Reino Norte e profetiza ao Reino Norte. Então, as 10 tribos de Israel. Ele vem do Reino Norte e profetiza a Nínive. Ele profetiza a Nínive, mas ele é do Reino Norte. Ele é um profeta do Reino Norte. Poucos profetas vêm do Reino Norte, mas ele é um deles, né? Temos Oséias, temos Jonas, a maioria é Judá, porém nós temos do Reino Norte também. A história de Jonas é uma história bem conhecida. A mensagem do livro é bem conhecida, é um livro muito pregado, muito falado, é um livro que tem apenas 4 capítulos, então é bem tranquila a sua leitura. Ele começa mostrando aqui que Deus havia chamado ele. Deus havia dado um chamado para esse profeta. O profeta Jonas, você vai ver no livro ali, é filho de Amitai. Em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, fala de um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, que bem provável seja ele. É provável que ele tenha sido contemporâneo aí de Eliseu. Então, um profeta antigo, né, dentro da história de Israel que nós estamos estudando. É um profeta que está ali num período bem antes aí, do cativeiro. E ele profetiza sobre o governo de Jeroboão II, aproximadamente 782, 753 a.C. E a queda do Reino Norte foi em 722 a.C. Tá certo? Então o que Deus falou para o profeta Jonas? Levanta-te e vai até Nínive e apregou-a contra ela. Fala que a iniquidade dela chegou até mim. Fala que eu vou trazer juízo. Olha só, apregou-a porque a malícia chegou até mim. E o que ele deveria pregar? Ele deveria pregar para que a nação se arrependesse, porque senão Deus traria juízo sobre eles. Então Deus havia lançado uma oportunidade do profeta ir lá e pregar arrependimento. Mas por que Jonas não queria ir até Nínive? Primeiro que Nínive, ela era uma cidade sanguinária. Era uma nação que, Nínive, capital da Assíria, eles matavam sem dó. Eles eram terríveis. Eles tinham prazer em matar crianças e matar mulheres. Quando eles despojavam o seu povo. Quando eles batalhavam contra os povos, melhor dizendo, e ganhavam a batalha. Há uma história que diz que uma das torturas deles era cortar a barriga. Eles cortavam em forma de U a barriga, colocavam um gato dentro da pessoa, dopado, eles dopavam a pessoa, dopavam o gato e colocavam o gato dentro da pessoa, da barriga, só com a cabeça para fora. Quando o gato acordava, o que o gato fazia? Começava a se mexer, estourava todos os órgãos internos da pessoa. Todos os órgãos eram estourados e a pessoa morria lentamente. A pessoa morria por uma hemorragia interna. Então eram truculentos, eram terríveis.
Eles gostavam de cortar a cabeça de mensageiros que chegavam de outros reinos para trazer uma mensagem de algum reino. Eles cortavam a cabeça. Agora você entende o porquê Jonas não queria ir. Primeiro, por causa daquele orgulho exclusivista israelita, de querer a mensagem para ele, de não querer o arrependimento das nações. Depois, por causa dessas questões. Mas o que ele fez? Ele pegou, vai descer para Jope e depois descer para Tarsis. A irmã Silvani colocou aí, sobre a tortura da Assíria, que a irmã está colocando. Eles eram terríveis, irmãos. Eles eram terríveis. Que horror, a irmã colocou. Boa tarde, irmã Bruna. Deus abençoe pela tua presença. Eles eram pessoas truculentas, muito terríveis. Eles tinham prazer. Sabe uma das coisas que abria o apetite deles? Empalamento. Depois você pesquisa isso, você não sabe o que é um empalamento. Eles faziam isso nas refeições. Empalavam os seus as nações que eles ganhavam, que eles batalhavam e ganhavam. No momento das refeições deles, eles empalavam homens, mulheres, usavam esse tipo de tortura. Então, os romanos também usavam o tipo de tortura do gato aí que eu falei, que as irmãs acharam horrível. Os romanos também usavam essa tortura. E diz que eles aprenderam aí com povos antigos, talvez Pérsia. Então, era um meio bem antigo de se torturar uma pessoa, que a pessoa acordava antes do gato e via aquela cena. Imagine o desespero da pessoa. Então, imagine, Jonas sabia o que lhe esperava e ele não queria ir, mas o principal não era nem o medo de morrer, não era isso que afetava Jonas. O principal, por incrível que pareça, pelo fato de Deus ser um Deus amoroso. É o fato de Deus ser um Deus compassivo. Ele não queria que o povo se arrependesse. O que acontece? Ele vai para Tarsis, acontece aquela grande tempestade que Deus manda, o barco, o navio vai para todo canto, não conseguem fazer nada, não resolvem, começam a jogar as suas bagagens no mar e não há o que resolva. Até que encontram Jonas dormindo, meio aquela turbulência, meio aquela tempestade, né? Meio aquela turbulência, vamos dizer assim, né? Seria uma outra palavra para navegar. Encapelado, né? O mar quando encapela fica totalmente revolto. Aí o capitão se aproxima, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, o capitão se aproxima dele e diz, a minha tradução está até engraçada, está dizendo assim, dorminhoco, levanta-te, invoca teu Deus, talvez tenha compaixão de nós e nos livre, de modo que não pereçamos. Aí eles vão lançar sorte, e a sorte cai sobre Jonas, e eles perguntam, versículo 8, qual é teu ofício, de onde tu vens, qual é tua terra, que povo procedes? E Jonas disse, sou hebreu, temo ao Senhor Jeová, Criador dos céus, o Deus dos céus, o Deus que fez o mar, que fez a terra seca. E deixa eu parafrasear que é inclusive o Deus que está mandando essa tribulação aí, está mandando essa tempestade. E eles temeram, a Bíblia fala, eles temeram a Deus. Aí do versículo 12 em diante, Jonas pede para ser lançado ao mar. Só que teve um fruto, essa estada de Jonas ali. O que acontece? Eles se arrependem, olha o que acontece com eles. Eles pegaram Jonas, lançaram ao mar no versículo 15, e eles tiveram um grande temor do Senhor, ofereceram sacrifícios de justiça, fizeram votos com Deus. Então teve um resultado da passagem de Jonas pelo navio. Aí Jonas é lançado no mar, e Deus envia um grande peixe para engoli-lo. Esse grande peixe, alguns sugerem aí que seja um tubarão-baleia, que é um animal um peixe que chega a 21 metros. Né?
Você fala, mas um peixe engoliu um homem, irmão André? Isso daí é coisa... Tem que crer. Verdade, hoje não precisa crer mais, irmão, porque nós temos dados. Esse aqui não precisa nem de fé para provar. Por quê? Já temos dados que no mar Mediterrâneo o pescador passou 2 dias no ventre de um peixe. 2 dias. Então, você pegar isso, está na Bíblia Day, que tem um comentário, saiu numa revista, eu não vou lembrar aqui o nome da revista, da matéria, mas saiu que um grande peixe engoliu e foi tirado depois de 2 dias do ventre do peixe e ele estava vivo, apenas com umas escoriações por causa dos sucos gástricos da baleia. Mas tiraram com vida, apenas com algumas queimaduras pelo seu corpo. Então Jonas, quando saiu, também poderia estar desta forma. Nós já vamos ver um quadro aqui terrível. A que ponto chega Jonas? Jonas não queria ser enviado para pregar, ele queria morrer. Só que na hora da morte vem o desespero. Na hora da morte não tem pessoas boas, né? Na hora da morte a gente clama por Deus. Na hora da morte a gente faz... Até o ateu vira crente. Por quê? Ele vai orar apenas depois do versículo 16. Versículo 17. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre, para daí clamar ao Senhor. Ele estava morrendo quando ele clama. E pelo entendimento que eu tenho, que eu vou ler para vocês, a verdade ele já estava até morto, dá para entender aqui pelo texto bíblico. Dá para entender que ele estava morto, que ele já viu a sua alma entrando no Sheol. E ele clama diante de Deus e Deus devolve a vida para ele. Quer ver? Vamos ler? Clamei ao Senhor, a partir do capítulo 2, versículo 2. Ele clama das entranhas, desde as entranhas do peixe. O seu corpo está na entranha. Clamei ao Senhor a partir da minha tribulação e ele me ouviu. Se você tem a Bíblia, pega a Bíblia aí para nós lermos. Capítulo 2, versículo 2. Olha só que interessante. Desde as entranhas do Sheol implorei e tu ouviste a minha voz. Então, por que ele fala das entranhas do Sheol? Não é porque ele está no mar simplesmente. É porque ele já estava entrando no Sheol. A sua alma estava esvaindo. Ele estava saindo a sua alma já do seu corpo e entrando no Sheol. E ele clama. Isso é só uma linguagem, irmão André. Não, você vai ver aqui que não é só uma linguagem. Olha o versículo 3. Lançaste-me ao profundo, isso é do mar, no coração dos mares, e me cercou a corrente. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Versículo 4. Mas eu disse, fui lançado diante dos teus olhos. Não obstante, como poderei contemplar o seu santo templo? Porque ele estava vendo que a sua vida estava afindando. Como que ele ia voltar a contemplar o templo? Versículo 5. As águas me cercaram até a alma. Então percebe que quando ele fala de alma aqui, é porque ele estava já morrendo. E o abismo me envolveu. E no profundo do mar, as algas se enrolaram em volta da minha cabeça. Algas, né? Dentro do peixe. Então por isso que 3 dias ele já não estava conseguindo, se bem que o oxigênio foi acabando conforme os dias vão passando e ainda algas se enrolaram na sua cabeça, dificultando mais. Aí que ele lembra do Senhor quando ele está quase para morrer. Olha o versículo 6. As raízes dos montes desci e a terra me prendeu com os seus ferrolhos para sempre. Que terra é essa que ele diz que me prendeu com seus ferrolhos? A Bíblia fala que a morte é o ferrolho, era uma prisão. Então é a morte aqui. Não é a terra literalmente, até porque ele não está na terra, ele está no mar. Então, percebeu como que a gente deve fazer para interpretar a Bíblia? A gente tem que analisar esses pormenores para compreender o que o profeta está dizendo, para entender a sua profundidade. No entanto, olha só que interessante. No entanto, tu fizeste subir a minha vida do Sheol. Ó Senhor meu Deus, tu fizeste subir a minha vida do Sheol. O que é o Sheol? O Sheol é o lugar dos mortos. Então, se ele está dizendo que ele fez subir a sua vida, é que retornou a dar vida. E o versículo 7 conclui isso. Quando a minha alma desfalecia dentro de mim,
do Senhor Jeová eu me lembrei. Agora ele lembra do Senhor, né? Que abençoado, né? Só lembra do Senhor. Perdão, meus irmãos. Só lembra do Senhor porque estava morrendo. E a minha oração chegou diante de ti até o teu santo templo. Então, aonde a oração chegou? Ao santo templo aqui não é o templo de Israel, de Jerusalém simplesmente. Ao santo templo é o templo de Deus, a morada de Deus, tabernáculo, não feito por mãos do homem, mas sim a nova Jerusalém. Então Deus ouviu a oração dele quando ele estava no profundo, quando ele estava no Sheol, quando ele estava morrendo, desfalecendo, ou pelo versículo 6 dá a entender que ele morreu por alguns minutos, talvez, porque diz assim, ó, tu fizeste subir a minha vida, devolveste a minha vida, em outro ponto. Aí o que que acontece? Deus, ele faz com que a baleia vomite Jonas. Detalhe, irmãos, a baleia não vomita na praia de Nínive. Não existe isso. As pessoas antigamente pregavam, né, que Deus fez a baleia vomitar a Jonas na praia de Nínive. Mas Nínive, irmãos, olha onde está Nínive. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Onde está Nínive? Eu acho que dá para os irmãos verem aqui, enxergarem, ó. Nínive está aqui, ó. Onde está o mar aqui, ó? O mar mais próximo. Nínive vai estar aqui, ó. Então não tem mar aqui, não tem praia para ser vomitado. Então não tem praia. Ele não foi vomitado na praia de Nínive, mas ele foi vomitado na terra seca, em algum lugar. Não sabemos onde também, porque ele pega um navio, ele vai de Jope para Tarsis e o navio se perde. O navio se perde porque eles não estavam conseguindo chegar à terra. E ele vai ser vomitado na primeira terra seca que Deus manda o grande peixe vomitá-lo. E aí ele vai ter que andar até Nínive. Sei lá de onde ele estava, né? Vai saber onde que ele estava. E Deus, o que Deus falou para ele? Ó, capítulo 3, versículo 2. Levanta-te e vai até Nínive. Prega contra ela a mensagem que eu te direi. E ele vai. Ele se levantou, diz ali o versículo, e foi a Nínive. Quantos dias essa caminhada deu, essa viagem deu, não sabemos. Pode ter durado meses, que não sabemos onde ele estava. Uma viagem dessa de Canaã até Nínive já demoraria muito tempo. Da Síria demoraria muito tempo. Agora, ele vai saber onde ele foi vomitado, a Bíblia não diz. Ele se levantou e foi até Nínive. E a Nínive era uma cidade grande. Diz que Nínive, para percorrer toda ela, era 3 dias de viagem, caminhando por ela. Certo? E ele pregou. Qual que é a mensagem que Deus deu para ele? Dentro de 40 dias, Nínive será derrubada. Essa é uma mensagem de juízo. Ó, dentro de 40 dias, Nínive será derrubada. Eles nem houve aqui uma mensagem de arrependimento. Deus só falou, dentro de 40 dias Nínive vai ser derrubada. E o que as pessoas fizeram, começaram a fazer? Ao invés deles matarem Jonas, como ele achou que ia acontecer, as pessoas começaram a se humilhar. As pessoas começaram a vestir pano de saco, que é símbolo de humildade. As pessoas começaram a fazer de humilhação, começaram a fazer jejum, outro símbolo de humilhação diante de Deus. E chegou essa notícia até o rei. O rei também faz a mesma coisa e decreta jejum de 3 dias. Olha ali. Proclamou o rei e dos seus príncipes, dizendo, nem homem, nem animais, nada vai comer, nem beber água. E cubram-se de panos de saco, versículo 8, 3, 8, os animais. Então eles vão fazer um jejum. Clamem a Deus e se converta, que cada um, versículo 8, cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e terá misericórdia de nós e se apartará
de sobre nós o ardor da sua ira para que não pereçamos? E viu Deus os feitos deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que dissera que faria, e não os destruiu. Aqui não diz que é 3 dias o jejum, né? Na verdade foi um decreto de jejum, e Deus viu que eles se arrependeram. Se arrependeram, o que Deus fez? Deus mudou a sua palavra. Quando usa o termo aqui, Deus se arrependeu, isso aqui é um antropopatismo, é atribuir um sentimento a Deus. Não quer dizer que Deus ia cometer um erro, porque a gente se arrepende de erros que cometemos. Deus não estava errado em julgar a nação, porque ela era uma nação violenta. Quando o termo usa aqui que se arrependeu do mal, ele está falando que Deus não iria mais destruir essa nação, porque viu que houve um verdadeiro arrependimento. Só que infelizmente foi só para aquela geração. A próxima geração não perpetuou nos caminhos de Deus, e aí Deus vai trazer juízo sobre a Nínive. Nós vamos ver outro profeta. A mensagem que Jonas queria profetizar, outro profeta irá profetizar, e não ele. O que acontece? Capítulo 4, olha só o que Jonas fala. Mas isso desagradou profundamente a Jonas, o escritor fala, né? De maneira que ressentiu muito e orou ao Senhor. Olha, ele ainda ora dizendo: ó Senhor, não era essa minha palavra quando estava em minha terra? Por isso me antecipei a fugir para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, abundante em piedade, e te arrependes do mal, ou seja, muda, né? Conforme o arrependimento do homem, ele muda a sua mensagem. Deus não muda. Lembre da aula de teologia lá, teologia própria. Deus é imutável, mas ele pode mudar os seus desígnios. Por quê? Qual que é a lei que está estabelecida? Toda alma que pecar, esta morrerá. Então é um decreto eterno, que conforme o pecado vem, Deus vai trazer juízo. Mas se a pessoa se arrepender, Deus estende a sua misericórdia, o seu amor. Tá certo, meus irmãos? Então Jonas conhecia que ele era um Deus compassivo e não queria o arrependimento daquele povo. Aí Jonas ainda vai sair da cidade para longe para ficar observando o que vai acontecer com a cidade, porque ele ainda esperava juízo. O que acontece? Ele arma a sua tenda em um outro lugar, aparece uma boboreira, nasce da noite para o dia uma boboreira, ele se alegra por causa daquela boboreira, vem um verme, come a boboreira e ele reclama com Deus. Olha o versículo 8, capítulo 4, versículo 8. E quando o sol saiu, o Senhor Deus mandou um vento ardente, o sol bateu sobre a cabeça de Jonas, a ponto de desfalecer-se pelo que pediu para morrer, dizendo: para mim melhor é morrer do que viver. Ele já tinha dito isso no 4:3. Tira a minha vida, mas eu não quero ver o arrependimento deles, tira a minha vida. Olha que coisa tremenda. Aí 4:10 diz assim: o Senhor Jeová disse: tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, pois brotou em uma noite e outra noite se consumiu. E não deveria ter misericórdia da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha só, ele se compadeceu daquela boboreira, mas não estava se compadecendo das pessoas. E Deus disse: eu criei a boboreira, eu permiti o verme, eu fiz com que ela caísse, eu também fiz os homens de Nínive. Eles pecaram, se distanciaram, mas eu fiz, eles não sabem nem discernir o bem e o mal, a mão direita da mão esquerda. Tem mais de 120 mil homens lá, mais de 120 mil pessoas que não sabem o que você sabe, Jonas. Não teria eu compaixão deles? Não teria eu compaixão dessa nação se eles se arrependerem? Então Deus repreende o profeta. Muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Muitas vezes a gente acha que alguns merecem salvação, outros não. Ah, não, aquele fulano de tal é muito pecador, ele não merece ser salvo. Quem éramos nós antes de Cristo, antes de aceitarmos ao Senhor? Então preguemos a mensagem. É o primeiro mensageiro, o primeiro missionário que eu vejo que se entristece por ganhar 120 mil pessoas para Deus.
Ele ficou triste porque a mensagem dele alcançou e se arrependeu mais de 120 mil. 120 mil eram só os homens, se arrependeram. Imagine você pregar hoje e toda Paranaguá se converter e você olhar e dizer, ah, Deus, por que eles se converteram? Eu não queria isso. É mais ou menos isso que Jonas passou. Então, meus irmãos, estes foram os dois profetas que nós estudamos hoje. Profeta Obadias, profeta Jonas. Agradeço aí a irmã Silvania, a irmã Bruna, a irmã Marli. Deus abençoe pela presença das irmãs. Deus abençoe pelos demais alunos que vão assistir esta aula. Que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor abençoe cada dia mais. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui. Logo mais eu estarei com a aula da turma do médio. Nós estudaremos o catolicismo e o testemunhas de Jeová. Nós vamos ver brevemente, é uma aula mais breve, uma aula que eu vou encurtar um pouco mais para não ficar muito extensa, tá certo? Agora nos profetas, Bíblia é mais interessante a gente detalhar os versículos para os irmãos para dar base bíblica para todos. Então um grande abraço a todos e até daqui a pouco, meus irmãos. Deus abençoe, irmã Silvania. Que bênção. Fiquem na paz.